Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai mostrar um caso lindo de reabilitação para vocês. Uma substituição de prótese fixa superior por outra prótese fixa e resina, faceta de resina nos elementos inferiores. Então, uma reabilitação bem completa e que ficou muito legal. O Gia vai explicar tudo para vocês. Então vamos lá. De novo, como a gente tem já comentado em algum dos outros vídeos, a gente sempre tenta ir de encontro com as expectativas de cada um dos nossos pacientes. Esse é um paciente hoje que mora aqui no litoral de Santa Catarina, mas ele é natural aí do centro-oeste e hoje já mora alguns anos aqui no litoral de Santa Catarina e ele já passou por outras situações, até para chegar numa situação que nem essa, já andou por alguns dentistas. E a gente tem sempre em casos que nem esse as opções de criar a possibilidade de tratamentos variados. E aí que parte às vezes da necessidade de implantes, de próteses removíveis, que é uma outra situação, e das reabilitações estéticas. E nesse caso aqui, por exemplo, o paciente logo de imediato comentou conosco que não queria fazer implantes. Então, por isso, como a Morgana bem comentou no início do vídeo, esse paciente a gente vai estar fazendo a substituição dessa prótese fixa, que vocês veem aí no arco superior, por um trabalho novo. E na sequência, na parte inferior, a mesma coisa com relação à reabilitação estética, só que agora com resina. O que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então a gente tem a sequência, que a gente vai, ali vocês podem ver todos os detalhes que já tinha em função do trabalho de muitos anos, um acabamento já que já estava comprometido, Algumas fraturas remendadas, fratura né? da porcelana sobre a estrutura metálica, algumas emendas que foram feitas, e, logicamente, o paciente tinha pônticos, ou seja, o que são esses pônticos? Espaços que ele teria supostamente a possibilidade de colocar implantes, mas ele não queria. Então, a gente respeita aí a individualidade de cada um e vai propor a melhor ou melhor opção de tratamento para esse paciente. Vistas aqui laterais, que a gente pode, então, ter um detalhamento melhor para poder ver aí a real necessidade. Do outro lado, de novo, chega uma hora que ele chega a fazer emenda sobre emenda, o dente já está quebrado, faz uma emenda... Vira uma mistura de materiais, e ele né? não chega uma hora que não tem mais o que fazer, tem mesmo que acabar fazendo essa substituição. Tá? Nos inferiores, a gente tem que, nesse caso, levar em consideração, novamente, a reabilitação deles, porque não adianta, num caso que nem esse, como vocês viram nas imagens iniciais, fazer uma parte superior e não fazer inferior, porque os dentes são uma engrenagem, um precisa do outro, então, se eu não tenho os dentes bem estabelecidos embaixo e fazer novos em cima, para se encaixar com quem? Com os que estão errados embaixo, não tem lógica, então vai dar errado, aquela coisa. Dá para fazer? Dá. Vai durar? Não, não vai durar. Não vai dar certo. Esses casos Tá? de reabilitação mesmo, né, quando tem desgastes, quebras, fraturas, faltas de dente, esses casos têm que ser reabilitados por inteiro. Porque senão virar, como você falou, uma bola de neve do fazer de novo, ocluindo com o que está errado, daí quando vai mexer embaixo, mas daí já montou de cima errado para ocluir com o que estava embaixo. Então, ou faz tudo ou não vai ficar legal. Exatamente. Nesses casos de reabilitação, que nem eu falo, de boca inteira, que tem falta de dente, que tem dentes muito fraturados, muito desgastados, nesses casos, sim. Exatamente. E aí, então, o que a gente lançou mão aí na parte inferior? Como ele tinha os remanescentes dos dentes, num primeiro momento, talvez quando o paciente olha uma situação que nem essa, ele vai imaginar, não, meu dente está perdido, tem que, vamos falar, linguajar mais comum, tem que arrancar, e aí, então, não tem o que fazer. Não. Mas olha só. Estruturas, eles têm muita estrutura dental vamos aqui, até falar para eles, essa estrutura que vocês estão vendo, amarelinha, bem no meio do dente, pensa, será que é sujeira? O que é isso? Gente, isso é a dentina. Então, ele já desgastou todo o esmalte e ele já está desgastando a dentina, que é o tecido que fica abaixo do esmalte. Então, olhem o grau do desgaste, sendo que a dentina não é feita, em hipótese nenhuma, para ficar exposta ao meio bucal, tá? Porque ela é muito mais permeável, ela tem muito mais túbulos dentinários, né? Então, é muito mais fácil de contaminar esse dente, levar alguma contaminação até a polpa e tudo mais. E aí, então, como é que a gente, tendo essa quantidade ainda toda de dente, de remanescente de dente, sim, é possível reabilitar de uma maneira extremamente conservadora, que projeta aí a possibilidade de uma longevidade no dente, e a gente entrega nesse momento, assim, na imagem anterior, como vocês viram, há uma etapa bruta da finalização do trabalho,
só que na mesma sequência já faz todo o acabamento e refinamento do trabalho em resina. O que a gente consegue nessa situação? Não tem como eu querer fazer as moldagens que são necessárias para o trabalho superior sem ter os dentes inferiores concluídos. Então, tem que existir, logicamente, um bom planejamento, determinar quais são as etapas importantes do tratamento nas suas devidas posições. Então, num caso que nem esse, não adiantava concluir em cima para fazer embaixo, e aí tem que, então, inverter a situação. E, às vezes, infelizmente, a gente até se depara com relatos de pacientes que chegam ao consultório que, às vezes, nem o dentista sabe exatamente o que vai ser feito porque houve uma falta de planejamento. Para a gente aqui, em particular, a execução do trabalho é uma consequência. O que para a gente leva muito em consideração é o planejamento. A gente planeja com muito detalhe, com muito carinho, todos os casos. E todos os profissionais envolvidos na clínica, como nós temos uma equipe de profissionais, cada um especialista numa das áreas, cada um executa a sua fase de planejamento pela sua especialidade. Então, a gente tem muito bem determinado a sequência do que cada um vai fazer, para que daí sim a gente, como na sequência vai mostrar para vocês, a entrega do final do resultado que seja, logicamente, dentro da expectativa ou, logicamente, acima da expectativa do paciente, tá? Aqui é a etapa dos provisórios, que ele está na parte superior. Então, quando a gente fez a remoção daquela peça fixa anterior, superior, não tem como tirar e vai moldar na mesma hora e reinstalar ela, porque ela não é passível de ser removida. Ela é recortada e esse recorte, então, já acaba descartando o uso dela, toda, né? Já acaba sendo eliminada e, consequentemente, então, esse paciente não pode ir para casa sem dente. Então, a gente previamente já fez moldagens para que geram um provisório. Então, como vocês viram na imagem aqui anterior, esse paciente aqui, nesse momento, está com o provisório, tá? Que já melhorou um monte, drasticamente. Né? E aqui já detalhes, então, da prótese fixa. Então, é uma peça aqui inteira. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho os detalhes. É uma peça inteira, com todos os seus refinamentos, características que deixam dentes individualizados, mesmo sendo uma peça unida. Aqui os desenhos e as incisais, características da textura do dente, desenhos aqui da anatomia, incisais do dente. Um detalhe que é importante de ver, como vocês viram lá no começo, aquela prótese tinha uma estrutura metálica, essa aqui não tem mais estrutura metálica, a parte interna é de zircônia, que é um metal branco. Isso que eu ia dizer, todo mundo pergunta, mas essa zircônia, ela é tão dura, resistente quanto o metal, ela é mais resistente que o metal. Tá? Só que então, de novo, se o paciente não sabe, ou às vezes não tem como argumentar, e dependendo do profissional que ele vá, não dê a opção de escolha para esse paciente, lá, o trabalho anterior não deixa de ser um trabalho com porcelana, mas evita o metal ou cerâmica. E nesse caso aqui é metal free, livre de metal, não tem aquela característica dos metais, aquela cor prateada, cromada. E que, às vezes, quando um trabalho tem esse metal, ele acaba dando uma leve acinzentada na porcelana, não tem como, né? Imagina o metal embaixo, ele acaba acinzentando um pouquinho. Então, nesse caso aqui, por isso que essa prótese, pode ver que ela tem essa cor vítrea, essa cor bonita, porque ela é toda livre de metal. Exatamente, tá? Aqui, então, a peça agora já instalada em boca. Então, olha o nível, a gente vai fazer um comparativo na sequência da foto no início, mas olha as texturas que a gente conseguiu, o arranjo que se tem, o nível de satisfação de um paciente que nem esse, exigente. A naturalidade que a gente consegue, né? A pessoa se surpreende com relação às entregas. Então, a gente tem, num caso que nem esse, que restabelecer a parte superior e inferior. E num caso que nem esse, a gente conseguiu ir nos arcos diferentes, no arco superior e no arco inferior, com materiais diferentes, ou seja, em cima não tinha como lançar mão, num caso tão extenso, de fazer a resina sobre aquela porcelana. Tem alguns casos e vídeos que a gente também tem aqui no canal, onde a gente conseguiu fazer esse tipo de trabalho, mas no caso dele em específico, pela extensão, não é viável. Pela extensão, pela qualidade do metal que estava embaixo, exatamente. Uma série de coisas, fatores, né? São técnicos, né? E aí, então, assim, a gente consegue agora entregar para o paciente uma peça fixa, de porcelana. Vale a pena, então, lembrar que a parte de cima é uma prótese fixa em porcelana e embaixo as facetas de resina. Então... muda bastante, né? Logicamente, eu sempre falo, assim, situações que nem essa, as imagens falam por si. A gente não precisa nem falar demais ou explicar demais, porque qualquer um que está em casa ou que vive a situação, e logicamente, os nossos aí... vamos lá, o pessoal que assiste nossos vídeos, que já participa, que nos manda muitas mensagens e tal, então, vendo um caso que nem esse, sabe do nível de diferença que vai atingir
para essa pessoa, para esse paciente, para esse cliente. Então, é uma diferença muito grande que gera uma alegria no meio familiar. Para a gente é uma satisfação A muito pessoa grande. muda, né? A pessoa Ela fica muda. diferente. Então, ela se transforma. Então, de novo, as suas expectativas, a sua alegria, então são coisas tão subliminares ou tão subjetivas que às vezes o paciente então vem para uma clínica odontológica, para um consultório odontológico pensando no dente propriamente dito, mas por trás disso tem tantas outras coisas envolvidas e a gente também tem muita alegria de poder devolver sorrisos e esses resultados para esses pacientes. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo aí especificamente hoje de uma reabilitação com a prótese fixa de porcelana na parte superior e a reabilitação que a Morgana fez aí no caso com as facetas de resina nos dentes inferiores. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijão, pessoal. Até o próximo vídeo.